Essa é a peça da aula de hoje. Ela é um porta-papel higiênico. Ela é feita com caixinhas de leite e amarração para o fechamento. Vamos para a aulinha? Então, nós vamos precisar de um tecido principal já estabilizado na manta, R1, na medida de 18 por 45. Eu cortei ele um pouquinho maior, eu cortei ele 20 por 47 para poder fazer um quilting livre aqui e depois eu refilei em 18 por 45. Tá? Então, nós vamos precisar desse, nós vamos precisar de um forro. Aqui no caso eu vou trabalhar com o mesmo tecido, na medida de 17 por 45. O forro eu gosto de trabalhar sempre com 1 centímetro menor, para ele não ficar todo embolado dentro da peça. Nós vamos precisar de 2 passantes para fazer o fechamento da peça, na medida de 23 por 5. Aqui eu já fiz uma dobra de meio centímetro nas duas peças, né, para fazer uma bainha de acabamento. E aqui nós vamos fazer também uma bainha dupla de meio centímetro, então dobra meio e dobra mais meio, e aí passar uma costurinha aqui. Do outro lado a mesma coisa, dobra meio e mais meio, e aí passa a costurinha. E repete nas duas peças, tá? E nós vamos precisar da aba, né, que é essa parte coloridinha aqui, na medida de 8 por 45. De viés e o cordão para o fechamento da peça, tá? Então, agora, a primeira coisa que é feita é a bainha na lateral do passante, tá? Então, eu vou na máquina fazer uma bainha aqui, nessa dobra, nessa, e vou repetir aqui. Prontinho, já fiz aqui a bainha nos dois lados, nas duas peças. E agora, nós vamos trabalhar com a aba da peça. Vamos reservar aqui o forro e o tecido principal e vamos trabalhar só com a aba e os passantes. Na aba, nós vamos fazer uma dobra de meio centímetro em toda a extremidade dos 45. Ferro, dar uma passadinha para ficar bem vincado, é o que eu vou fazer agora. Prontinho, já passei, fazendo a bainha aqui de meio centímetro, o comprimento da aba. Agora, nós vamos achar o meio dela, aqui. Na extremidade aberta, eu vou deixar aqui a distância de pelo menos 1 centímetro aqui, porque eu vou precisar fechar, eu vou precisar ter um pezinho de máquina aqui. Então, eu vou trabalhar 1 centímetro para dentro. Então, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou pegar o passante, o direito do passante, no avesso da aba, deixando 1 centímetro ali, e eu vou colocar esse passante dentro dessa bainha que eu fiz. Levanta um pouquinho aqui. E aí, agora eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui. Todo esse comprimento, para poder prender o passante na aba. Bem, prontinho. Já fiz aqui a costurinha, tá? Então, o passante foi costurado dentro da bainha dessa aba, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este passante e vamos virar e fazer uma nova costurinha aqui. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui, vira aqui. Que eu preciso deixar essa abertura para poder passar o cordão de fechamento. Então, agora, nós vamos fazer uma costura aqui, prendendo
vira o passante, prendendo ele aqui. Que aí a gente fica com acabamento aqui. E aí, fica aqui. Então, agora eu vou alfinetar aqui. E aí, esse acabamento, ele já vai ser finalizado aqui, ó. Assim, então, agora, vira aqui e aí passo uma costurinha bem aqui nessa beiradinha, bem na pontinha aqui. Tá? Porque eu tenho que ficar com essa abertura aqui, ó, pra poder passar o cordão. Então, a costurinha tem que ser bem aqui. Tá? E aí, faz isso. Prontinho. Fiz aqui a costura, então a peça ela fica assim agora, olha. Aqui, né? O avesso fica assim. E agora, o que que vamos fazer? Unir aqui, direito com direito. Ele fica certinho, ó. Então, colocar aqui direito com direito. E agora, nós vamos fechar aqui com um pezinho de máquina, formando um tubo com essa peça. Prontinho. Fiz aqui a costura de um pé de máquina, formando um tubo com a peça. E eu já aproveitei, passei um zigue-zague aqui na pontinha para fazer um acabamento. E agora, eu vou virar aqui do lado e vou passar uma costura só para essa parte ficar presa aqui. Porque na aba, a gente não trabalha com forro. Então, eu vou passar uma costurinha aqui só para prender essa costura aqui no corpo da peça. Então, vai ficar imperceptível aqui, uma costurinha. Prontinho. Tá feito aqui a costura. Ó. Aqui, o acabamento fica limpo pelo avesso e por fora, né? Então, a aba tá pronta. Depois é só passar o cordão de fechamento. Agora, nós vamos trabalhar com o forro e o tecido principal. Aqui, nós vamos unir direito com direito. E vamos passar uma costura de um pé de máquina aqui, formando um tubo com essa peça também. Vou alfinetar. E vou repetir com o corpo também. Direito com direito. Passar um pezinho de máquina aqui e no forro. Prontinho, já fiz aqui as duas costuras. Então, formei um tubo com o tecido de forro. E formei um tubo com o tecido principal, que tem a manta, né? Aqui. Agora, nós vamos achar o meio dessa peça e do forro. Então, eu achei o meio da peça e centralizei a costura exatamente no meio. Agora, eu vou na máquina e vou passar a costura de um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui. Tá? Eu vou fechar só uma lateral, tanto da peça principal como do forro. Prontinho, já fiz aqui a costura de um pezinho de máquina, e essas costuras sempre com retrocesso no início e no final, tá? Então, agora, ó, a peça ficou assim. E aqui a mesma coisa, então, ela ficou assim. Agora, a partir dessa marcação da costura que nós fizemos aqui, nós vamos marcar 5 centímetros para dentro. E daqui da dobra para dentro 5 centímetros, que nós vamos fazer a caixinha de leite.
Eu tenho essa reguinha aqui, que tem as marcações da caixinha de leite. Se você não tiver, você pode trabalhar com o centímetro. Então, você marca 5 centímetros aqui pra cá e 5 centímetros da linha da costura pra cá. Aqui. E aí, aqui, 5 centímetros. Aqui, aqui. Tá? Então, se não tiver a reguinha que facilita, trabalha com o centímetro ou mesmo uma régua. No meu caso aqui, eu vou colocar a marcação de 5 centímetros em cima da costura e a outra fica bem aqui na dobra do tecido. E agora, com a caixinha de leite marcada, nós vamos cortar. Tá aqui, as caixinhas de leite já estão cortadas e agora nós vamos fechar as caixinhas de leite. Então, a peça está assim, eu abro e uno aqui. Que a caixinha de leite é o que vai dar volume à peça. E a caixinha de leite tem que ser cortada bem certinha, bem retinha, para a peça não ficar torta. Eu jogo a costura para o mesmo lado, sempre para ela não ficar torta. E repete o processo com a peça principal. Eu abro e uno aqui. Aí, aqui eu vou abrir as costuras para não fazer volume na hora de passar a costura aqui, ó, certinho. Aí, agora eu vou na máquina e vou passar um pé de máquina aqui dos dois lados e no forro, fechando as caixinhas de leite. Prontinho, as caixinhas de leite já estão fechadas, costuradas, ó. O forro ficou assim. O principal ficou assim. Agora, eu vou virar para o lado do direito. Pegar o meu forro e colocar dentro dessa peça. Então, eu vou pegar a minha costura da lateral e vou colocar com a costura aqui. Vou na máquina e vou passar uma costura de segurança bem aqui na beiradinha de toda a volta, para poder prender o tecido de fora com o forro. Pode ser uma costurinha na beiradinha ou um zigue-zague. Prontinho. Passei aqui uma costurinha de zigue-zague em toda a volta para prender a parte externa com o forro. Agora, eu vou pegar essa peça, vou virar para o meu avesso. Então, eu vou ficar com o meu forro pelo lado de fora. Meu forro pro lado de fora, eu vou pegar a minha aba e vou colocar avesso da aba no forro. Eu vou colocar aqui costura com costura. Então, vai ficar aqui, ó. Avesso no forro. Então, o meu direito tá aqui, que tem o quiltzinho, tá pra dentro.
o meu forro está aqui e o avesso da minha aba fica no direito do meu forro. Agora, eu vou na máquina passar uma costurinha em toda a volta para prender a aba no corpo. Aqui está. Já passei aqui a costurinha, prendendo a aba no corpo da peça. E agora, nós vamos pegar o nosso viés e costurar aqui, em cima dessa aba. Eu gosto de trabalhar com ele aberto. Faço uma dobrinha. Vou começar na nossa costura aqui, porque aí ficam todos os acabamentos aqui. E aí, eu vou cortar o nosso viés. Eu não vou passar medida de viés, porque às vezes pode dar alguma diferença em relação a margem de costura, né? E aí pode dar diferença, mas faz assim, transpassa um pouquinho aqui e corta o viés. Aí agora eu vou na máquina e agora sim eu vou fazer uma costura de um pé de máquina aqui, em toda a volta, um pezinho de máquina para prender e já fazer o acabamento. Prontinho. Fiz aqui a costura do viés com um pezinho de máquina. E agora, nós vamos pegar o viés. Aí, agora, nós vamos pegar toda essa peça, com a aba já aberta, e vamos virar para o lado do direito. Agora, é só fazer o acabamento com o viés em toda a volta. Aqui, pode ser feito de duas formas. Ou vira, só faz a virada do viés, assim, e passa uma costurinha aqui. Ou vira toda essa parte da costura aqui, vira, e o viés vai ficar com um detalhe um pouco maior na peça. Aí, fica a critério. Ou deixar assim, maior esse viés, aí pode ser feita uma costura aqui e uma aqui, para dar um detalhe de acabamento, ou, se preferir, ao invés de dobrar essa parte, dobra, só faz o acabamento do viés, aqui. E aí, faz a costura, porque aí já prende a aba junto. E aí, faz só uma costurinha aqui, já pegando a aba pelo lado de dentro. Aí, pode ser feito aqui das duas maneiras. Bem, prontinho. Eu rebati aqui o viés, eu optei por fazer a dobra pequenininha, eu acho que ele menorzinho assim deixa a peça mais delicada, então eu optei por fazer dessa forma, mas fica a critério, né? Pelo lado de dentro, a costura fica assim, também bem suave, bem tranquilo. Embora não tenha tecido de forro, na parte da aba, o acabamento fica limpo, né? Só fica essa costurinha, mas como foi feito o zigue-zague e uma costurinha prendendo, fica limpo, fica livre, né? E a peça fica assim. Agora, nós vamos fazer o acabamento, passando o cordão de fechamento. Vou trabalhar com esse passador de elásticos. Eu começo de um lado, passo, entro aqui e
eu faço pelo outro lado. Então, eu comecei aqui e terminei aqui. Agora, eu começo aqui e termino aqui. Então, eu venho, faço aqui, entro. E tá aqui, terminada a nossa peça. Aqui o cordão vai diminuir, porque ainda vai dar um nozinho, né? Pra segurar a miçanguinha, então o comprimento aqui ainda vai reduzir um pouquinho. E ficou assim. Aqui, a gente tem que tirar a parte interna do rolo, tá? Pra poder ficar com o miolo do rolo solto. Aí, vem aqui. E pronto. E tá aqui, prontinha a nossa peça. Prontinho. Assim, então, ficou finalizada a nossa peça. Eu coloquei umas contas aqui no cordão do fechamento. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que isso motiva a fazer mais aulinhas como essa. Até a próxima!